Olá, alunos de TCC2. Hoje, dia da nossa aula, quinta-feira, 9 de abril. Eu vou fazer um videozinho, já que nós não podemos estar juntos, fazer um videozinho sobre a correção da monografia do produto 1. Nosso colega, o Matheus, ele gentilmente cedeu a monografia dele, do projeto 1, do produto 1, para que eu usasse como espelho de correção do que tem sido feito. O produto do Matheus está muito bom, mas tem alguns errinhos que eu vi que foram cometidos por vários de vocês. Então eu pedi ao Matheus e ele gentilmente aceitou nós usarmos o texto dele, o produto 1 dele, como espelho de correção. Eu já corrigi todos aqueles que me encaminharam por Moodle. Então, se você não recebeu a resposta, é porque o seu e-mail estava errado, ok? Então, me mande um e-mail. Depois que eu terminar tudo que eu tenho para corrigir, eu te encaminho, então, a correção do seu produto 1. Como eu tinha enviado para vocês por e-mail, algumas pessoas não tiveram o TCC corrigido porque não observaram o template. Eu falei que um dos requisitos para a correção é que ele estivesse no template que eu enviei para vocês, tá bom? Então, algumas pessoas não tiveram o TCC corrigido por isso, e foi avisado, eu mandei um e-mail, então, informando a essas pessoas. Outras também não tiveram o TCC corrigido porque não mandaram a orientação, a autorização do orientador em encaminhar o produto 1, ok? Então vamos lá, vamos começar então com a correção do TCC. Então esse aqui é o template que eu encaminhei para vocês, ok? E aí o template você só tinha que substituir em cima do template. O primeiro erro que eu vi em muitos de vocês é que vocês escreveram o template em caixa alta, tá bom? No template, no título, em caixa alta. Não. O template da faculdade, ele é escrito normalmente, sem ser em caixa alta, mas letra 16, ok? E em negrito. Se você tiver um subtítulo, aí o subtítulo ele não é negritado, tá bom? Então, aqui no título, você tem que escrever em caixa normal, não é caixa alta. Foi como o Matheus fez aqui no texto dele, a complexidade, tá bom? Se o texto dele fosse a complexidade na interpretação de Lei de Diretriz e Base da Educação, e aí ele tivesse um subtítulo, esse subtítulo dele, tá bom, não seria negritado, ok? Aqui, observar o nome dele, aí sim, o nome dele, quando aparecer, o nome dele vai ser em letra 12, e aí sim, o nome dele vai ser em caixa alta. Mas o título não, o título nunca vai ser em caixa alta, porque ele já está em destaque aqui com a letra 16, ok? Então, nome do aluno na segunda página, letra 12 e em caixa alta. Opa, que meu Word aqui travou. Tá bom? Então, o nome aqui em caixa alta. O texto, o título do trabalho, letra 16, caixa baixa, é uma monografia ou é um artigo. O espaço para você deixar depois a ficha catalográfica que a biblioteca vai te passar. Se você tem uma dedicatória, você deixa aqui no canto, tá bom? Se você não tem. Aí nós vamos chegar aqui na página, essa dedicatória está no lugar errado. Ela vem depois da folha de aprovação, tá? Então ela vem depois da folha de aprovação. Então eu vou tirar aqui o que o Matheus colocou, tá bom? Excluir. E aí sim nós temos a dedicatória. O resumo na monografia, ele é numa página separada, tá bom?
O resumo no artigo, nós vamos ter na mesma página o resumo em português e o resumo no idioma estrangeiro. Então, o resumo na monografia, ele vai vir numa página separada. A letra é 12, caixa alta. O texto é 12, tá bom? E lembrando que aqui o espaçamento é simples, ok? Espaçamento simples. A mesma coisa você vai fazer aqui no abstract. E aí nós vamos chegar no sumário. Muito erro no sumário que eu vi de vocês, tá bom? Vamos lá. Introdução. Primeiro erro que eu observei, a introdução ela é numerada, tá bom? Então você tem que colocar introdução, eu sou o número 1. Então você precisa numerar a introdução, tá bom? A introdução, como ela é o título desse capítulo, você vai colocar em caixa alta e negrito, tá bom? Letra 12. O segundo título, que é o primeiro capítulo, ele também vai ser em caixa alta, ok? Também vai ser em negrito e letra 12. Também você segue o mesmo padrão. Os tópicos vão ser em caixa baixa, negrito e também letra 12. Tá? Então, também vai ser letra 12. Então, você vai lá e arruma na sua monografia, que também é letra 12, tá? A diferença é, se você fizer um subtítulo, digamos que aqui na monografia do Matheus, ele fosse falar de um subtítulo, esse subtítulo não seria em negrito, mas ele também seria em letra 12. Só um minutinho aqui. Então, se o Matheus fosse fazer um subtítulo, ele também colocaria em letra 12, tá bom? Só que dessa vez não seria em negrito, né? Então, vamos falar aqui um subtítulo. Constituição... Antes de aprovar a Constituição de 1824, tinha um projeto que era chamado Projeto da Constituição da Mandioca. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas essa Constituição media a renda da população com base na mandioca. Então, Constituição da Mandioca. Então, digamos que o Matheus quisesse fazer um subtítulo, então esse subtítulo seria também em letra 12, ok? E não seria negritado. Então, a introdução, o nome do seu capítulo, eles são sim caixa alta, ok? Caixa alta e negrito. O seu subtítulo, ele também é em negrito, mas não é em caixa alta. E se você tiver dentro do subtítulo um subtítulo, aí esse subtítulo ele vai ser em caixa normal e não vai ser negritado. Ok? Então, digamos que ele fizesse isso, então no subtítulo isso tinha de ser observado. Tá? Importante com relação ao parágrafo, ele tem um espaçamento de 1,5. Tá bom? Desculpa, com relação ao sumário, ele tem um espaçamento de 1,5. Eu vi que muitos colocaram esse espaçamento simples. Não, ok? Então, vamos continuar aqui com o trabalho do Matheus. O Matheus, ele vai fazer a introdução dele depois, não tem problema, eu disse para vocês que essa é uma opção. Normalmente, nós fazemos a introdução e a conclusão ao término do trabalho, porque você pode fazer alterações. Eu vi que algumas monografias os alunos colocaram... Desculpa. Eu vi que alguns alunos colocaram aquela forma divididinha, né? A sua justificativa. Não faça isso, tá bom? A sua introdução vai ser um texto corrido. Aquele modelo que tinha no template era justamente para você saber como fazer o seu sumário e como organizar
as suas ideias com relação aqui o que é negrito, o que é caixa alta, o que não é, ok? Então vamos lá, a introdução é em letra 12, tá bom? Caixa alta, negrito. O corpo da sua introdução, ele vai ser na letra 12, lembrando que o espaçamento é 1,5, e aqui, ó, nessa parte que vem antes e depois é 0, ok? Então, o espaçamento entre linhas é 1,5, antes e depois 0, ok? Então, ele deixou para depois e aqui ele começou. Aí ele fala evolução legislativa e aqui eu fiz isso com todo mundo. Você nunca pode começar um tópico direto no seguinte no tópico seguinte. Você deve fazer uma introdução desse seu capítulo, tá bom? O que vai ser tratado nesse capítulo? Você tem que adiantar para o leitor em que esse capítulo vai ser subdividido. Então aqui você precisa fazer, olha, o capítulo 1 vai tratar da evolução legislativa no Brasil, das garantias do ensino religioso, vai ser dividido com relação às constituições, ok? É um parágrafo que seja, mas você precisa fazer uma introdução, tá bom? Sempre que você iniciar um tópico. Então aqui o Matheus ele deixou em branco e eu vi que muitos fizeram isso também. Você não pode deixar esse espaço aqui em branco, você precisa fazer uma introdução para o seu capítulo, tá bom? Você tem que informar o leitor aquilo que ele vai ler neste primeiro capítulo. E aqui tem um erro, porque não é 1, é 2, porque o número 1, ok? Nós já tínhamos colocado lá na nossa introdução. Então, o primeiro capítulo ele vai ter sempre o número 2, ok? E aí o Matheus tem que arrumar em todos os errinhos que ele cometeu, tá bom? Reorganizar toda essa organização de números aqui do trabalho dele. Então, o Matheus começou a falar, legal, bonitinho, aí ele vem e faz uma frase em um parágrafo. A norma culta não aceita esse tipo de parágrafo, ok? Um parágrafo com uma única frase. Então, você precisa corrigir. Eu fiz isso com vários alunos, eles faziam assim, um parágrafo ou uma frase. Não, tá bom? Esse seu parágrafo, ele tem que ter, em média, a média são 3 frases, então você tem que fazer com que esse parágrafo fique um pouco maior, tá bom? É muito curto, então você tem que, se existe uma concatenação de ideias, você tem que seguir as ideias desse parágrafo. Então, ele vem, fala aqui bonitinho. Aí o Matheus, olha só que legal, ele achou um texto interessante, mas que ele não queria colocar no trabalho dele, porque ele está usando o sistema autor, data, página, mas ele quer fazer citação de um termo que ele achou interessante, tá bom? E que vai enriquecer o seu trabalho. O que ele fez? Ele fez uma nota de rodapé. Legal, mas a nota de rodapé, ela tem letra 10, ok? Ela é justificada, ou seja, ela está retinha aqui com a sua linha, e o espaçamento da sua nota de rodapé é simples, ok? E aí eu comentei com o Matheus, ele colocou a nota de rodapé, o númerozinho 1, entre parênteses, isso não é necessário, tá bom? Na verdade, isso é um erro, você tem que tirar de dentro do parênteses, apenas coloque o númerozinho, que vai ser aquele número em cima lá da letrinha, tá bom? Próximo à sua letrinha. Então, você vai lá, coloca o número 1 e vai aparecer a nota de rodapé. Eu falei com muitos alunos, eu mandei nas correções, que era para tomar cuidado com a quantidade excessiva de citações diretas, seja citações diretas longas ou citações diretas curtas. Isso empobrece o seu texto,
tá bom? Nós evitamos, assim como a PUD, não é que é para você usar em último caso, as citações diretas também. Se você quer citar um texto que você acha que é assim, super relevante, que é o diferencial do seu trabalho, ok, faça a citação. Mas se você vai citar, por exemplo, um artigo da lei, você pode colocar esse artigo como uma notinha de rodapé. Só explique do que o artigo se trata, tá bom? E coloca lá na nota de rodapé o texto do artigo, texto ipsis literis do artigo. Porque aí quem quiser ler o artigo vai lá na sua nota de rodapé e procura sua nota de rodapé, ok? Tá bom? Lembrando que a cor do texto é sempre preto, é o automático aqui, tá bom? Nós não admitimos texto em outras cores, ok? Aí aqui o Matheus continua. Terminou o texto, tem que dar um espaço, ok? Um espaço simples. Começou o novo parágrafo, também dá um espaço simples. Aqui eu falei para o Matheus a mesma coisa, que ele precisa melhorar esse parágrafo. Não dá para fazer um parágrafo com uma única frase, ok? Ou ele coloca essa frase, se ela diz respeito ao parágrafo de cima, ou ela diz respeito ao parágrafo de baixo. Você precisa juntar, tá bom? Fazer esse tanto de parágrafo aqui tá errado, mostra que você não tem domínio da língua portuguesa. Mais uma vez, o Matheus usou a nota de rodapé como auxiliar para colocar uma informação a mais do trabalho dele. Usou sempre no corpo do texto o sistema autor, data, página. Você não pode misturar. Ou você escolhe um ou o outro. Ou você escolhe o numérico, que é aquele que nós sempre colocamos aqui na nota de rodapé, ou você escolhe o alfabético, que é esse autor, data, página, tá bom? Autor, data, página. Ok? Aqui o Matheus esqueceu de colocar o ano, não pode faltar o ano do trabalho da pessoa. Então, seguimos aqui, ok? Aqui o Matheus, por exemplo, ele fez uma citação, eu coloquei aqui, ó. Aqui no número 4 do Matheus, ele faz o uso desse sistema autor, data, página, ótimo, não é? Autor, data, página, mas ao mesmo tempo ele usa o sistema numérico. Quando você coloca isso aqui, isso é um sistema numérico, você não pode fazer isso, tá bom? Você está confundindo o leitor, você está usando os dois sistemas, isso é falho, tá? Então, até aqui, para o número 4 do Matheus, ele teria que usar a opção autor, data, autor, ano, tá bom? Ano e página. Tá bom? Então, você tem que evitar esse tipo de erro. Evitar, então, esse tipo de erro. Aqui, lembrando, então, que você tem que dar um espaço. Citação longa. Chegamos aqui numa citação direta longa. Vamos lá. Quando a citação direta é longa, eu preciso, então, fazer o recuo de 4 centímetros certinho. Eu reduzo a letra. Eu sugeri que as pessoas utilizassem a letra 11, tá bom? Para a sua citação direta longa. Então, use a letra 11 de preferência, tá bom? Aqui o espaçamento vai ser simples, 00. E ao término da sua citação longa, você precisa dar um espaço, tá bom? Não existe o espaço anterior, mas existe o espaço posterior à citação, ok? Então, você terminou a citação longa, você tem que dar um enter, ok? Um espaço simples para continuar o seu texto. Tá bom? Olha, aqui o Matheus usou de novo a citação
Ele usava a citação autor, data e também usou a citação a citação numérica, tá bom? Então não pode fazer esse tipo de citação, isso é erro, tá? Então não façam isso. Aqui o errinho do parênteses, ok? Então evite esse tipo de citação. Você não pode misturar as citações, ou você usa autor, data, ou você usa a numérica. Essa aqui que o Mateus usou, ele usou a numérica dentro do corpo do texto dele. Não é assim que se faz a citação, ok? Se você for usar palavras estrangeiras no seu texto, você precisa colocar essa palavra em negrito, em itálico. Então, se você está fazendo uma citação de uma palavra estrangeira no corpo do seu texto, essa citação vai ser em itálico. Mas se você vai falar sobre isso, por exemplo, o Mateus, ele fez uma tradução. No original, ele não precisa colocar o texto lá no original em negrito, em itálico, ok? Então ele não precisa fazer isso. Só que no corpo do texto é que nós usamos o itálico, tá bom? Então o Mateus, ele fez a tradução correto, ele fez a tradução, aí ele colocou o termo em original, no original, só que esse termo em original não precisa ser em itálico, tá? A não ser que ele tivesse usado esse termo, a frase em inglês aqui no corpo do texto, ok? Mas eu já disse para vocês que isso também não é admitido. Se você começou um idioma, se você começou o texto em português, ele tem que seguir em português, ok? As exceções são para aquelas palavras em latim que nós admitimos no nosso juridiquês. Naquelas palavras que nós admitimos, tá bom? Elas podem ficar no idioma original. Então ele vem e continua, tá bom? É algo que eu vejo também muito erro. Deixar a frase solta antes do... Tá vendo que aqui ele fala assim, ó, a Graça Rossi, ela reflete sobre a importância do ensino religioso da seguinte forma. Essa frase, ela não pode ficar solta, como eu disse para vocês, não é? A frase não pode ficar solta no parágrafo. Então, você tem que trazer essa frase em conexão com o seu parágrafo anterior. Então, eu vi muitos alunos fazendo isso, então não faça. Outra situação aqui do Mateus que serve como exemplo pra gente. Se você vai fazer uma citação longa, direta, você não coloca entre aspas, tá bom? Você não coloca entre aspas. A não ser que aquela citação, dentro da citação, já tenha aspas. Aí sim você mantém as aspas. Mas se você for citar, não coloque entre aspas, tá? E aqui nós vamos para a letra 11 do Mateus, ok? Aí o Mateus erra aqui novamente. Quando ele faz o tipo de citação, ele faz a citação completa. Isso não pode ser feito, tá bom? Aqui você só vai colocar autor, data e página. Essa citação completa aqui da Ross, nós vamos usar lá na nossa referência bibliográfica. Então aqui nós seguimos, ok? Sempre dando espaço, lembrando que aqui, como é o primeiro capítulo, na verdade ele é primeiro capítulo, mas ele é número 2, ok? Então, Mateus segue, lembrando todos evitar esse tipo de parágrafo. Só tem uma frase, você consegue concatenar as ideias e colocar essas ideias em um parágrafo maior. Ok? Então, Mateus segue, muito bem feito. E aí ele chegou numa situação que eu vi que era muito comum dos colegas, fazer várias citações diretas, uma atrás da outra. Como eu disse, a citação direta, ela empobrece o seu trabalho, ok? Você tem que sempre optar pela paráfrase. Então, se essa informação que você traz é extremamente relevante, ok, deixe no corpo do seu texto. Mas se você pode colocá-la
Se você pode colocá-la como uma nota de rodapé, só faça uma leve um resumo do que se trata e coloca o texto completo lá na nota de rodapé. Isso vai deixar o seu texto muito mais claro, muito mais interessante e com menos vícios de redação, ok? Eu vi muitos alunos fazendo isso, várias citações, 3, 4 citações diretas, longas, uma atrás da outra. Isso não pode. Aí ele chega, olha, ele faz aqui alguns comentários, fala das leis, interessante, tá bom? Se você for citar a lei, aproveita e coloca o nome da lei, não é? Dispõe sobre o quê, tá? Aqui ele trouxe interessante, aqui no Sena falta o ano. Ele trouxe muito interessante aqui, mas essa informação sobre a laicidade do Estado poderia ir numa nota de rodapé, que não perderia nenhuma qualidade. Então, ele viria aqui, adicionaria a nota de rodapé e aí ele colocaria o texto, não é? E ele falaria o seguinte: o artigo 19... a linha 1 dispõe que, aí ele coloca o texto, é vedado. Esse texto, então, aqui é justificado. Deixa eu tirar aqui o tempo que eu já estou falando aqui. Vamos justificar o nosso texto, ok? Ele tem que ser no parágrafo simples. Tá lá simples. E aí eu tiraria isso aqui do meu texto e ganharia, tá bom, um pouco mais de qualidade da leitura. A mesma coisa aqui, ó, ele tá colocando a citação grande. Essa aqui tá errada, é falha na citação. Onde que vocês vão ver os erros que eu coloquei? Às vezes eu citei o erro apenas uma vez e você deve recorrigir o seu trabalho para aquele erro não se repita. Eu mandei no e-mail de todos vocês, no aviso via Moodle, tá bom? A tabela de critérios para correção da monografia. Então, você precisa ter essa tabelinha do seu lado para você saber o que você errou, tá? Então, aqui segue o texto do Mateus, ó. Por exemplo, aqui o Mateus usou a citação longa, isso é um erro, eu coloquei 6.2. Aí você vai lá na tabelinha, vai lá ver o que é 6.2 e vai ver que é erro na formatação da citação, tá bom? Então, isso aí o Mateus vai tirar e vai usar isso lá na nota lá na sua referência bibliográfica. E aqui ele vai colocar Brasil, tá bom? De quando é esse texto? 2009, ok? 2009. Como não tem página, ele deixa sem a página. Então, ele segue aqui, eu falei a mesma coisa, qual que é o ano do Sena, que ele cita, qual é o ano. Olha, aqui é interessante, tá vendo? Ele usou a frase longa manus. Essa é uma frase que nós admitimos aqui no direito. Então, essa frase pode vir no corpo do seu texto, mas desde que seja em itálico, tá bom? Porque é uma frase em latim, que é uma legislação estrangeira, que é uma língua estrangeira. Outro erro que eu vi, carta de 88, não, é a nossa, ou você fala carta de 1988, ou você coloca o termo correto, que é Constituição da República Federativa de 88, tá bom? Eu acho que eu já falei isso para vocês em sala de aula, mas o professor Felipe Loureiro me ensinou que nós só usamos carta magna para constituições que já foram revogadas, tá bom? Então, aquelas constituições que não existem mais, que não estão em vigor, nós utilizamos o texto carta magna, ok? As que estão em vigor, nós não vamos usar. Então, a que nós temos em vigor, que é a de 88, nós não podemos chamá-la de carta magna, beleza? Então, aqui seguem os errinhos. Olha, aqui ele novamente faz duas citações longas.
E em sequência, evitem então esse tipo de informação, evitem esse tipo de erro aqui na sua monografia, porque isso empobrece o seu texto, empobrece a qualidade da leitura, ok? Sempre que o leitor tiver que fazer essa parada para ver o que você está tratando numa citação direta, você perde qualidade. Então, nós seguimos bonitinho. E aí vem as referências. O Matheus, ele deixou e manteve as referências para depois colocar. O que tem acontecido? Por incrível que pareça, as nossas referências, elas não são justificadas. Então, você vai chegar aqui e vai deixar na alinhado à esquerda. Você não justifica as suas referências. E elas são sempre simples. Depois da primeira, você dá um enter simples, tá bom? Um espaço simples para colocar a segunda nota de rodapé. Se você repete, então aqui, essa aqui é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você repete a fonte, o mesmo autor, você tem que usar, tá bom? Esse espaço aqui, tá? Como substituto para o nome do autor, para você não ter que repetir o nome do autor, ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na correção, tá bom? Eu apontei, quem eu ainda não entreguei, não enviei por e-mail, até hoje eu acredito que eu termino todas as monografias, todos os produtos 1, tá bom? Então, observe, em muitos eu fiz um comentário logo no início, corrigir todos os erros. Eu não apontei todos os erros, mas se eu falo que agora, por exemplo, o capítulo 2 é tudo 2, você vai corrigir em todos os subtítulos do número 2. Então, quando eu falar corrija todos os erros, você vai fazer isso em todos os erros. Você vai ter que revisar toda a sua monografia para ver se você não cometeu aquele erro, tá bom? Não é só no local que eu marquei, mas nos outros que você comete o mesmo erro, tá bom? Então, não deixe de analisar o seu trabalho por completo, tá? Não deixe de analisar. Qualquer dúvida, me mande um e-mail, ok? Que eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.